Agora já encaminhar aqui para o nosso segundo painel, né? Nosso segundo painel, que vai falar sobre um tema atualíssimo, né? Que é a mediação trabalhista, né, Patrícia? Aqui, mais uma vez, com juristas de excelência, que eu vou chamar aqui para que possamos, em breve, iniciar esse segundo quadro, esse segundo painel. A doutora Célia Regina Zaparoli, que já aqui está. É um prazer, uma honra tê-la conosco mais uma vez, doutora Célia, que é uma expert no tema, no assunto. Também a nossa magistrada do trabalho, jurista, doutora Tereza Narras, sempre aqui presente, também sempre presente nas comissões do nosso Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região. Me lembro bem da sua atuação acerca da questão dos acidentes de trabalho, quer dizer, muito emblemático. Depois, se puder e quiser também falar, se ainda se mantém aí nessa comissão à frente, com obras de muita expressão. Então, é uma honra tê-la conosco. Também conosco a doutora Carolina Diprá, nossa procuradora do trabalho, nossa representante do Ministério Público do Trabalho. Ela ainda não chegou, porque nós estamos um pouquinho adiantados, mas em breve ela estará aqui conosco. E também a nossa Yara Martos, mestre, doutora em Direito, professora em Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de Franca, e nossa colega advogada trabalhista, muito renomada, muito atuante, e que vai aqui também integrar o nosso painel, conduzir o nosso painel. A doutora Yara é a presidente de mesa, né, doutora Yara? Então, eu vou passar aqui a bola, né, para usar uma linguagem desportiva, vou passar a bola para a doutora Yara, que fará as apresentações e o direcionamento desse nosso painel sobre mediação trabalhista da maior importância, não deixem de ver, porque é o tema do momento, mediação trabalhista. Por favor, doutora. Muito obrigada, doutora Sara. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sei que isso já foi dito, mas eu não posso deixar de parabenizar a ASP e a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo por essa iniciativa. Um diálogo entre advogados, magistratura do trabalho e Ministério Público do Trabalho certamente acrescenta muito, certamente traz pontos de vistas complementares, embora algumas vezes diferentes, mas sempre enriquecedores, sempre importantes para ampliar horizontes, para entender pontos de vistas diferentes. Então, estes diálogos são importantíssimos, não só para o mundo acadêmico, mas para o mundo jurídico como um todo. Por isso, eu não posso deixar de parabenizar a iniciativa por este evento. Ainda, inicialmente, eu quero muito agradecer o convite que me foi feito pela doutora Lorena, convite que foi sustentado pela doutora Sara e também pelo doutor Jorge Bolsinhos. Quero muito agradecer o convite, é um privilégio poder participar de um evento como esse. Privilégio que aumenta com as participantes da mesa. O tema, como foi dito pela doutora Sara, é um tema extremamente atual. É um tema que suscita muita divergência doutrinária, muita divergência de discussão sobre cabimento, possibilidades, amplitude, extensão, enfim. É um tema que precisa ser debatido, que precisa ser discutido mesmo, né? Então, eu quero muito agradecer a presença e eu já vou apresentar todas as pessoas que vão compor a mesa.
Vou pedir licença, os currículos são muito extensos, então eu vou pedir licença para destacar os pontos principais do currículo das participantes da mesa, e depois eu já passo a palavra para que seja aberta a fala de cada uma delas. Eu vou começar apresentando a doutora Célia Regina Zaparoli Rodrigues de Freitas. A doutora Célia é advogada, tem uma experiência longa na mediação, é mediadora há 23 anos, é docente e coordenadora de diversos cursos de formação em mediação e conciliação, inclusive do CNJ, inclusive alguns tribunais regionais do trabalho, na Unicamp, dentre outras instituições. Ela coordena tecnicamente o projeto Íntegra de mediação em violência e crimes de gênero e família, que é um tema também bastante importante para a mediação, sobretudo para ser resolvido mediante a mediação, né, doutora Célia? E doutora Célia é sócia da Câmara de Arbitragem, Mediação Interdisciplinar e Empresarial. É facilmente perceptível, então, a capacidade da doutora Célia para o tema proposto para a mesa. Cumprimento também a doutora Teresa Narras, pós-doutora e doutora pela Universidade de Castilha de La Mancha, na Espanha, doutora pela PUC de São Paulo, acadêmica titular da cadeira número 43 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, juíza do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra, professora visitante da PUC, professora convidada da PUC de São Paulo e membro da Cielo Laboral. Eu vou pedir permissão para também já apresentar a doutora Carolina de Prá Camporês, que quando ela chegar, ela já faz a abertura da fala dela sem necessidade de nova apresentação. Então, para os ouvintes, a doutora Carolina de Prá Camporês, que também compõe esta mesa, é procuradora do trabalho, vice-coordenadora nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho do Ministério Público do Trabalho, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Faculdade de Direito de Vitória, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, ex-auditora fiscal do trabalho. Então, a mesa hoje está com pessoas extremamente qualificadas para o assunto e eu tenho certeza que será muito, muito boa a nossa conversa. Vou começar pela doutora Célia, representando as advogadas nesse diálogo. Bom dia a todos e todas, quero agradecer o convite. Bom, vamos lá. Quero cumprimentar a todas e todos os participantes desse evento no Dia Internacional dos Direitos das Mulheres. E as colegas nessa mesa, na pessoa da doutora Sara, da doutora Lorena e demais componentes. Gostaria de agradecer o convite para este evento à OAB-ESA, Escola Superior da Advocacia, da Ordem da Advocacia do Brasil, Seção São Paulo, Associação da Advocacia Trabalhista de São Paulo, a Federação Nacional da Advocacia na pessoa da doutora Sara e do doutor Jorge Bolsinhas. Notaram que eu falei advocacia para as 3 entidades? Que insistem em manter o masculino em sua denominação? Pois é, um dia nós mudamos e toda a minha fala começa por aí. Farei uma introdução à minha fala neste Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, para além de sermos mulheres com voz neste evento, seguindo ao meu tema, a mediação trabalhista. Nas últimas eleições da OAB São Paulo, ser mulher serviu de ativo eleitoral, perpetuando a perspectiva da mulher como objeto. As chapas disputavam em seus discursos quem tinha mais ou menos mulheres em seu contingente, coisificando a nossa presença. Nada mais do que patriarcal do que isso, né? E depois, o que mudou de fato de lá para cá para advogada com cromossomo XX, para advogada gay, lésbica, transexual? As advogadas seguem com muitos de seus direitos mitigados, ainda mais durante a pandemia do Covid-19. Em que os feminicídios aumentaram, as violências aumentaram, crescendo as funções que se atribuem ser femininas, como a tutoria educacional, de filhos, filhas em aulas remotas, a cozinha, a roupa. Aqui é um pouco diferente, graças à dona Neide, que forjou um grande homem.
mas nas videoconferências, vimos advogadas sendo chamadas de filhas por magistrados, mulher ter sido sua situação de violência desconsiderada e a Lei Maria da Penha ser enxovalhada por magistrado na tela, além de vítima de estupro ser desqualificada e insultada por advogado, num quadro permissivo por promotor e por juiz. Corto agora para uma outra cena, uma deputada que teve seu corpo violado na mais absoluta impunidade no ambiente de trabalho. Como é o caso da deputada Isa Pena, pelo deputado estadual Fernando Cury, com filmagem em conteste, absolutamente eloquente numa casa, a ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que se diz produtora de leis e de direitos. Direitos de quem e para quem. A situação é grave e deve ser denunciada aqui e hoje. A articulação do relator do Conselho de Ética da ALESP, o deputado Emídio, foi descuidada, desastrosa, desatenta, sem esquecer da traição negocial do deputado Estevão Galvão. Uma legião de homens idosos e brancos, dissociados da realidade, sem nenhuma noção do que são violências, gênero, moral e ética. Nem digo sobre os nossos comandantes e senhores lá de Brasília. Bom, o deputado Wellington Moura, em pronunciamento, disse que o cristão pode dar a outra face, mas a outra face para importunadores sexuais, as cristãs, ubandistas, candomblecistas, protestantes, judias, muçulmanas, entre outras, não darão. E agindo, e omitindo, e anuindo, o Estado sinaliza aos cidadãos como agir no campo das discriminações e da violência de gênero. Então, até agora, todos os atos de um abusador foram validados pelo Conselho de Ética da ALESP, sugerindo uma punição de 120 dias e permanência do deputado importunador sexual na casa, como um promotor de leis, repito, de leis de quem para quem. Mas estaremos de olho na votação em plenário e a mulher que é mulher, homem que é homem, gay que é gay, não votará mais esses senhores nas próximas eleições. Portanto, façam algo efetivo, no caso Isa Pena, com a exclusão do deputado Fernando Cury dos quadros da ALESP. E aí quem fala da roupa e quem fala que ela dança funk vai cometer um grande equívoco. Diante desse quadro de horrores, vimos aqui hoje falar de mediação, como uma das portas de acesso à jurisdição e a direitos, no momento em que as distâncias foram aumentadas pela pandemia e as proximidades por ela, mediação na tela, conciliação na tela. Vimos falar de mediação trabalhista. Trabalho com mediação na perspectiva de violências intrafamiliares e de gênero há 21 anos. E posso garantir que a mediação, mesmo nessa seara, não é impunidade. Quero falar de contextos e números se a gente pensar em mediação no âmbito nacional. Ao longo de 2019, em todo o Poder Judiciário, ingressaram 30 milhões de processos e foram finalizados 35,4 milhões de processos. Interessa-nos indicar que o grande número de acordos em 2019 é da ordem geral da média de 17,5% em todos os setores do judiciário, ou seja, 6,19 milhões de acordos em 2019 apenas no âmbito do judiciário, já que os extraprocessuais ocorridos nas arbitragens não são computados, ocorridos na mediação extraprocessual não são computados. Em primeiro grau, fase de apuração do direito, os acordos foram da ordem de 14,3%. Já em segundo grau, fase recursal, os acordos apresentam índices muito baixos, qualquer que fosse a área ou segmento judiciário. 1,3% do total de processos julgados. O tribunal com maior índice de acordos em grau recursal é o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, com 9,8% de acordos. Mas pensar na conciliação, né, e não na mediação, porque eu vou explicar para vocês as diferenças, na perspectiva da seara trabalhista, apenas como promotora de acordos em dissídios individuais, sem mudanças de práticas reiteradas abusivas, pode sim considerá-las impunidade. Uma situação muito delicada a ser pensada, refletida. Quero trazer outra perspectiva a isso, até porque tem sido raras as mediações na seara judiciária e também na trabalhista. Lembrando que mediação não deve ser confundida com conciliação. E os índices do CNJ fazem a abordagem e a análise da conciliação. A resolução 174 do TST
com todo respeito, erra ao definir a conciliação e a mediação e ao diferenciá-las. Primeiro, a mediação não gera resolução de disputas, mas de conflitos, né? A mediação não é feita por um magistrado, raramente, só se estiver fora da sua jurisdição. E a construção de um acordo não é o objetivo da mediação. A mediação volta-se às relações, à funcionalidade das relações, e não a acordos. Ela também equivoca-se ao diferenciar conflito e disputa com todo respeito. Então, portanto, o que eu quero resumir, conciliação destina-se ao acordo, mas a mediação à qualidade das relações, pensando em comunicação-relação. Se houver pacto, é consequência da funcionalidade da comunicação e da relação. Como destina-se também a situações complexas, como assédio moral, assédio sexual, como o caso de Elza, que eu quero contar para vocês. A baleia, que não poderia usar o elevador da empresa para não estragá-lo. Teve a condenação à indenização por danos morais de R$8.000. Mas foi a mediação que Elza teve o seu resgate, sua dignidade, porque o que ela queria mesmo era um pedido de desculpas, que foi formal e público pela empresa. A mediação também deve ser considerada para além de simples pacto no campo individual, também pensada no campo macroscópico, coletivo, para mudanças efetivas de práticas e relações disfuncionais, com vistas ao presente e ao futuro. O processo tem uma lógica do passado, a mediação tem a lógica do presente e do futuro, a conciliação tem a lógica ainda do passado, diferentemente da mediação. E o que se tem feito a respeito no âmbito trabalhista? De regra, conciliações em dissídios individuais com olhos ao passado. O trauma do judiciário trabalhista com os classistas precisa passar, é caso de terapia profunda. E aí perdem-se oportunidade de avançar, como nos casos, eu vou narrar para vocês aqui 3 casos, para a gente fazer uma análise sobre eles, né? O caso 1 foi gerido pelo magistrado Matheus Hansen, fora da jurisdição, né? Quando ele estava na atuação no Sejusc, que ele não tinha jurisdição sobre esse caso especificamente, aqui no TRT2 da 2ª região. Ele recebeu os dados do Sejusc sobre uma empresa ter ao menos uma reclamação diária e passou a entender a razão. A razão era o ponto, a forma de contagem das horas. Sem precisar de sindicatos e complicações fora da jurisdição, aí sim mediou de forma extraprocessual, porque não tinha um processo proposto a este respeito de forma macroscópica e global. Ele chamou o jurídico, chamou o gestor da empresa e de maneira bem tranquila e funcional, eles começaram a trabalhar a mudança da forma de contagem do ponto nessa empresa. Algo assim muito simples, né? Atuação que difere de uma outra série de conciliações numa semana de conciliação inteirinha destinada no judiciário para uma dada empresa que tinha mais de 4.000 processos e que ela pediu a conciliação, mas não se comprometeu em mudar condutas. A quem serviu? Então, o judiciário a eliminar o número de processos ou a resolver efetivas mudanças e transformações para que as práticas indevidas não acontecessem novamente. O que a sociedade e o judiciário ganham no caso 1 e no caso 2? Enxugar gelo não é mediar, nem conciliar. Nesse ponto, mesmo sendo mediadora há 23 anos, situou em FIS ao opor-se e ao opor-me a acordos dessa forma. No acordo pelo acordo, sem mudança, o sistema será retroalimentado, promovendo desconfianças. Imaginemos agora, somado ao ingrediente de não monitoramento dos acordos e dos pactos, e eles não serem cumpridos. Isso é mesmo. Os dados do Justiça em números do CNJ não analisa o número do descumprimento de pactos, né? É um véu diante da realidade. A produtividade ali descrita não explicita a perversidade do próprio sistema ao mal entender conciliações e ao não fazer monitoramento profundo de sua execução, da execução desses acordos. O caso 3, que eu vou citar para vocês, é um caso da Unimed Paulistana, em que eu tive a oportunidade de fazer o design para a Associação dos Advogados de São Paulo, que foi prêmio conciliar, em que, em parceria com o Judiciário, da Vara à Presidência, sindicatos, liquidante, foram desenvolvidas estratégias de celeridade para o levantamento de nada mais, nada menos do que 180 milhões depositados em juízo.
O design previu interlocução de atores, conversas, entender o que não funcionava e a grande disponibilidade de todos juntos fazerem acontecer. Um sindicato ajudou o outro, desistiram de pedidos desnecessários, que implicariam em mais de 4.000 sentenças, mais uma vez o número 4.000, que parece cabalístico aqui, a refeitura de cálculos que não batiam com as contas do fundo de garantia, etc. Além de uma boa conversa da mediação com a presidência do TRT, para suspender a distribuição de feitos à vara por 2 meses, porque ela já estava colapsando. Aqui citei 3 facetas da conciliação e da mediação na interlocução judiciária. A da Unimed paulistana, tecnicamente denominado facilitação assistida, um momento ou outro eu faço essa diferenciação para vocês, né? Porque não tratava de conflito, mas do fluxo de procedimentos para além do próprio conflito. Também quero falar de uma outra questão, né? Dando supervisão de estágios em vários tribunais regionais do trabalho, na formação de conciliadores e mediadores, ainda vejo pautas inteiras perdidas por práticas viciadas do judiciário e da advocacia. Numa dessas oportunidades, havia uma pauta com cálculos já homologados em centenas de milhares de reais cada um deles. E os audiencistas ofereciam R$1.000, R$2.000, com requinte de vírgulas, de centavos. E o que aconteceu? Né? Para mim, isso é um ato atentatório à dignidade da justiça, no limite em que os advogados presentes diziam terem limites e que não tinham alçada para fazer a conciliação ou para acordar. Né? Então, um ato atentatório contra a administração da justiça e a ética da advocacia, pois não conheciam o caso e, na massa de grandes escritórios, impediam que os pequenos escritórios sobrevivessem. Mas a mediação pode ser essa judicial nas relações em curso nas empresas, uma área de atuação para a advocacia se bem treinada, se bem estruturada, a perceber essas situações e essas nuances. E também a promoção de ética nas transações extrajudiciais. Mas vamos pensar o seguinte, né? Quantos acordos ficamos presos nos acordos e quantos nos envolvemos tão somente na perspectiva de acordos? E o que se tem feito a respeito no credenciamento de câmaras de mediação junto ao Judiciário Trabalhista? Nada, não existe essa possibilidade, diferentemente da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Repito, o trauma dos classistas ainda é bem complicado e deveria ser trabalhado. A conciliação e a negociação na modalidade tem bases sólidas no âmbito do trabalho, mas no âmbito do Judiciário Trabalhista Brasileiro, da Resolução 174, ela é tímida e deixou essa seara para trás em relação a outras searas e outras esferas do Judiciário. Vamos lá, nós temos em outras esferas a Resolução 125, o Código de Processo Civil de 2015, já aplicado logo de plano, e a Lei de Mediação. Vamos lá, eles são números, esses números todos são pujantes de conciliação, mas em estrutura funcional de uma política pública que pense, além da gestão de números de processos, o que é de fato feito para as transformações no âmbito das práticas trabalhistas. Não devemos também, por um outro lado, queria trabalhar aqui com vocês a ideia de cometer os erros americanos, né? Porque a mediação nós acabamos muito do arcabouço dela importando, né, da ideia americana. Eu queria aqui fazer um alerta para vocês. O Brasil não deve permitir de forma a promover a impunidade cláusulas contratuais de waiver, quer dizer, né, de renúncia, por meio da conciliação e da mediação e da arbitragem, como bypassar o judiciário. A Suprema Corte americana, ela é liberal, né, e contra o voto da Justice Ruth Ginsburg, tem aceito como válidas, ela já é falecida, inclusive, tem aceito como válidas cláusulas contratuais como instrumento de renúncia a ações coletivas, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito de consumo. Mas lá a dinâmica do direito do trabalho e sindical é diferente da daqui. O que nós precisamos só ficar atentos são as cláusulas contratuais que tentam bypassar as ações coletivas no âmbito trabalhista. Quero registrar nesse sentido os estudos de Antônio Rodrigues de Freitas Júnior na Universidade de Cornell, e o livro On Demand, tese do concurso de titularidade da USP, suspenso pela pandemia, que acabou sendo publicado. E também o livro do João Renda, sobre direito comparado trabalhista Brasil-Estados Unidos. Há muito que falar sobre mediação e conciliação na perspectiva, primeiro, da preventiva
e transformadora, e a segunda de promover acordos. Tenho pesquisado desde 97 metodologias de ADRs, ou meios alternativos de resolução de disputas, ou meios adequados, como diria o professor Kazuo Watanabe. E desde 2012 tenho pesquisado a racionalidade decisória na mediação e na conciliação. E mais recentemente fui para a psicologia na PUC São Paulo para fazer essa pesquisa. Um dia nós podemos falar dos pontos mais sofisticados da decisão, da ação decisória e da acrasia. Eu ousaria dizer que a acrasia, que é um fenômeno decisório, tende a gerar fissura decisória e a nulidade de atos, e como concluo na minha tese na psicologia. Mas isso já é muita sofisticação perto do que nós temos visto hoje, num ambiente em que as partes não têm voz, em que se pergunta, aí, doutor, conversou lá fora? Tem acordo? Né? Conversaram lá fora, doutores? Tem acordo? Né? Se precisassem conversar lá fora e nós não estarmos presentes, para que mediação? Para que o nosso trabalho? E apesar de casos incríveis, como os que tive a oportunidade de participar no programa Serra do Mar, que tratava de habitação e desenvolvimento urbano, da questão de acesso ao trabalho às comunidades que moravam nas cotas ali da Anchieta, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em casos ambientais e multiculturais com indígenas, em que a questão de fundo é todo o desenvolvimento social, mas também o trabalho, né? O projeto Íntegra de mediação em contextos de crime de gênero e família, o Pan-Americano de 2007, esse caso Unimed paulistana, compliance no BID, eu posso dizer para vocês que a mediação no Brasil ainda é muito tímida. Ainda se pensa mediação igual a acordo, mediação igual a acordo em dissídio individual, quando a gente pensa no âmbito trabalhista. E vejam e notem, a mediação hoje que nós falamos, ela teve origem nessa forma reestruturada, né? Se pensarmos no modelo de Harvard, etc., a partir das negociações trabalhistas. E aí o mundo passou e muitas coisas ainda estão congeladas nesse âmbito hoje. Há muito o que fazer, começando pelo jeito do judiciário, do MP, da advocacia, entenderem a conciliação e mediação, pelo jeito de encará-las e desenvolvê-las, para além de posições e propostas narradas por advogados, sem voz às partes. Como digo, conversaram lá fora, doutores, há acordo. O estudo de técnicas comunicacionais e narrativas são diferentes para a mediação em relação à conciliação. Inclusive, para a advocacia e o MP, talvez seria interessante pensar estratégias e a formação para se trabalhar como designers de gestão de conflitos. Isso vai muito além de acordos em dissídios individuais, descritos pelo CNJ no Justiça em Números, e não monitorados, de fato, em sua efetividade no âmbito de sua execução. Fazer acordo é menos do que gerir conflitos, como diria Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. Mediação é muito mais do que isso. Mediação é instrumento de reconhecimento de direitos da pessoa, de mudanças de práticas, de desenvolvimento social e efetividade. Portanto, se estratégica e bem conduzida, a mediação ela não é impunidade, é meio de transformação. Estamos todos aqui por essa transformação, estamos todas aqui por essa transformação, seja no judiciário, no Ministério Público, na advocacia trabalhista. Obrigada. Doutora Célia correspondeu brilhantemente às expectativas, e olha que as expectativas eram altas, doutora Célia. Parabéns pelos seus esclarecimentos, pela sua fala. Antes de eu passar a palavra para a próxima componente da mesa, eu volto a palavra para a doutora Sara. Obrigada, doutora Yara. Aqui já com a nossa doutora Carolina Duprat, que já está aqui, muito bom tê-la conosco. E eu queria, doutora Yara, que você me ajudasse para passarmos aqui essa bola para a doutora Tereza Narras. Pode ser uma bola difícil, porque ela é uma expert, então não precisamos facilitar. Aproveitar aqui os comentários para dizer o porquê desse painel. Sabemos que é um tema controverso, não é, doutora Célia? Mas, sobretudo, dizer
que os questionamentos, né, a controvérsia do tema se dá sobretudo porque os direitos trabalhistas eles têm natureza indisponível. Então, mesmo que o trabalhador ou a trabalhadora queiram abrir mão de determinados direitos, não poderiam, como é o caso da saúde, como é o caso dos direitos à proteção à gestação, ao salário maternidade, e até em relação aos direitos coletivos, não é verdade? Porque são negociados para abarcar uma série de trabalhadoras e de trabalhadores. E, de outro lado, nós temos aqui na nossa Justiça do Trabalho, como bem disse a doutora Célia, que deu a semente, não é, para mediação, porque ela, sim, ela tem no seu DNA a conciliação, a composição, a busca da solução de conflitos, né? E tanto assim que, até por lei, a conciliação se dá em ao menos 2 momentos, podendo ocorrer em outros vários, em qualquer momento do processo e do trâmite processual. Então, a Justiça do Trabalho, no sentido de estar gabaritada e mais afeita a uma mediação, a uma composição desses direitos e desta demanda, ela que se questiona sobre esse enfoque, a questão da mediação, que, como também nos explicou a doutora Célia, não conta aí com uma magistrada ou com um magistrado, ela se dá fora deste âmbito do Poder Judiciário, quando falamos estrito sensu, porque quando falamos lato sensu, porque na verdade essa mediação e a composição ela é o DNA da nossa essência, né, da nossa Justiça do Trabalho. Então, com base nessas considerações que vão chegando aqui, é que eu queria passar essa bola para a doutora Tereza Narras. Bom, então, doutora Tereza, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos, a todas que nos assistem. Quero dizer da minha satisfação de poder estar nesse evento. Bom, primeiro cumprimentar a doutora Loriane Colnago, que eu vou dizer, sou uma profunda admiradora do trabalho que ela faz, ela é invencível, consegue colocar todo mundo aqui para trabalhar o dia inteiro hoje, discutindo um tema tão importante, que vai além do jurídico, né? Acho que é um trabalho mais social esse que a gente está fazendo. Cumprimentar a doutora Sara, doutora Célia, doutora Yara, doutora Carolina, é um prazer estar nessa mesa e dizer que eu estou até... A doutora Sara me colocou já numa situação completamente difícil, que é responder a pergunta que ninguém... Olha, já pesquisei muito a respeito dessa questão e até hoje eu não consegui uma resposta satisfatória da indisponibilidade de direitos, né? É muito complicado, porque, na verdade, nós temos várias questões com relação à não possibilidade de acordo. Eu tinha pensado nessa situação, separei alguns pontos que me parecem que são os mais importantes. Até ontem eu estava conversando com a doutora Lorena, eu falei assim, é difícil num evento desse saber o que tratar. E eu sabia que a doutora Célia está e acaba de dar uma aula sobre a questão da mediação e da conciliação, realmente importantíssima, né? Ninguém melhor que ela para poder falar sobre esse tema. E eu separei algumas questões que me parecem que são questões mais práticas. Então, doutora Sara, eu vou me permitir tentar responder essa questão. Na verdade, vou me permitir trazer mais perguntas no final daquilo que eu gostaria de falar. Mas, antes de passar isso, e hoje é um dia que não deveria ser um dia especial, mas que, na verdade, se pontua como um dia especial, esse Dia Internacional da Mulher, só para lembrar que foi somente em 1975 que a Assembleia Nacional da ONU, 1975, que foi oficialmente reconhecido esse dia pela ONU,
e apenas em 77 que foi reconhecido pela Assembleia da ONU esse dia como um dia de luta pelos direitos, né? Mas, na verdade, as raízes dessa questão, elas são anteriores a essas datas. A gente conhece, vários filmes retrataram a luta das mulheres pela igualdade, pelas condições de trabalho, e essa luta ela já remonta pelo menos desde o início do século XX. A ONU, desde 45, ela vem publicando resoluções, documentos destacando a importância da igualdade de gênero, e na sua carta fundamental, na sua carta de fundação, ela garante as liberdades fundamentais de todos. Acho que foi o primeiro documento internacional, né? O primeiro documento publicado pela OIT na sua fundação, a gente sabe que foi em 1919, e uma das questões, e esse primeiro documento foi justamente a questão relacionada ao tempo de trabalho, foi o documento número 1, onde se previa uma necessidade de limitação de jornada de trabalho, e obviamente que essa limitação ela vinha prevista também, já era uma luta das mulheres pela redução da redução da jornada de trabalho, principalmente por conta dos reflexos aí da Revolução Industrial. A Declaração de Direitos Humanos também garantia a todas as pessoas gozarem de direitos de natureza política, civil, econômica, social e cultural. Veio o PIDESC, o Pacto Internacional de Direitos Sociais, esses dois são de 1966, declarando aí, como na Carta de Direito Internacional, também a igualdade, não necessariamente a igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas a igualdade de todos, e até a doutora Célia pontua aí no começo, não só a questão com relação à mulher, mas sim com relação a outras categorias, vamos chamar assim, que também são categorias mais vulneráveis, e que a pandemia também acabou... eu não sei se a pandemia, na verdade é outra pergunta que eu me faço, né? Se a pandemia, ela simplesmente deitou mais luzes sobre uma diferença que já existia, né? Ou se realmente, porque teoricamente a gente teria avançado um pouco na conquista de uma igualdade maior de direitos, mas vem a pandemia e coloca um foco em cima dessas desigualdades, a ponto de que em todos os documentos, seja documentos elaborados por associações sociais, como a OIT, ou pelo Banco Mundial, que é uma organização tipicamente econômica, se reconhece que determinadas categorias foram as mais atingidas em razão de sua vulnerabilidade. A ONU ela tem uma declaração, as mulheres, e eu estou lendo a declaração da ONU, estão na linha de frente da crise da Covid-19, seja como profissionais de saúde, cuidadoras, inovadoras, organizadoras comunitárias, e algumas das líderes nacionais mais exemplares e eficazes no combate à pandemia. A crise destacou tanto a centralidade de suas contribuições, como os fardos desproporcionais que essas mulheres elas carregam. E por isso passa a ser o tema da ONU, mulheres de liderança alcançando um futuro igual em um mundo da Covid-19. E que hoje, inclusive, a OIT, a partir das 15h, ela promove um evento justamente para discutir isso, porque a gente fala muito da questão dos trabalhos em que o nível de formação ele é menor, como, por exemplo, a tarefa doméstica ou outros tipos de trabalho. E, às vezes, hoje eu me pergunto se a tarefa doméstica tem tanta não especialização assim, porque é realmente muito complicado que a gente consiga desenvolver tanta coisa ao mesmo tempo. Mas, enfim, em tarefas em que não se exige um grau de formação. Mas as mulheres que ocupam postos de direção, existe um dos documentos importantes da ONU, retratando dificuldades, e entre elas a própria ascensão profissional, porque como as mulheres estão mais destinadas a cuidar de trabalhos domésticos, então, obviamente, principalmente as mulheres que têm família e filhos, elas não têm um acesso tão grande quanto os homens teriam. Inclusive, um dos aspectos muito interessantes que me chamou a atenção foi a questão das reuniões, né? E aí a gente fala, para onde vão? Reuniões de negócios, jantar de reunião de negócios.
vejo o número de mulheres que conseguem ir, que têm filhos, marido, casa, que vão conseguir ir para reuniões de negócios. Então, obviamente, quando a empresa vai escolher alguém que tem que se submeter a esse tipo de situação, obviamente não vai escolher uma mulher com filhos. Então, quando a gente fala em acesso, é importante a gente ter em mente que esse acesso ele deve ser pensado não só no acesso relacionado à questão de oportunidades, mas também na política pública que deve ter o Estado de permitir que essas oportunidades sejam criadas, né? Quantas mulheres não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar os filhos? Aliás, uma das perguntas mais correntes na pandemia foi: a escola fechou, e agora? O que fazer com as crianças em casa? Ou então, estou trabalhando em teletrabalho. Perfeito. O teletrabalho tem sido ótimo, mas quantas pessoas estão... E como que é estruturado o teletrabalho para que as pessoas trabalhem? Não só para os homens, mas principalmente para as mulheres, né? E tem algumas estatísticas só de pesquisas que têm sendo realizadas pela Federal do Paraná, pela Unicamp, e tem uma outra, acho que Federal de Minas Gerais, se eu não me engano, em que o que as mulheres mais reclamam é das interrupções do tempo de trabalho, o que acaba interferindo na produção. E comparada à produção do homem e da mulher, obviamente a produção da mulher no teletrabalho vai ser muito inferior à do homem. Então, com esses temas, né, e aí queria ressaltar 3 dimensões da pandemia que a própria OIT ela traz. A OIT, aliás, uma dica, a OIT ela tem vários informes que foram feitos no curso da pandemia, o primeiro a partir de março, acho que nós estamos no 7º informe a respeito disso, onde é feito como, vamos dizer assim, uma ordem cronológica do efeito da pandemia no mercado de trabalho. E eles passam por 3 dimensões. Primeiro, a quantidade dos empregos, no que diz respeito a subemprego e desemprego, né? A qualidade do trabalho, salários e proteção social, que foi muito reduzido por ocasião da pandemia, e os efeitos sobre grupos específicos, e entre eles o grupo das mulheres. Uma outra coisa é que 81, por volta de 70%, 76% do mercado de trabalho mundial é ocupado por trabalhadores informais. E dentro desses 76%, 42%, ou seja, mais da metade, é ocupado por mulheres. Isso quer dizer o seguinte: nós temos um problema relacionado à precarização de mercado de trabalho, não só a questão da desigualdade, mas a precariedade do mercado de trabalho, que, e não só no nível mais baixo, mas em todos os níveis da escala de trabalhos da mulher, e que isso deve ser contornado, né? Então, existem estudos aí do Banco Mundial e da ONU, né? Eu gosto sempre de trazer os dois para falar, olha, não é só uma socialista falando, né? O Banco Mundial tem estatísticas a respeito dos problemas econômicos que uma empresa pode ter quando ela resolve rejeitar mulheres em seus cargos, né? E é dentro desse contexto todo que me parece muito interessante a gente falar de mediação, né? E vendo a doutora Célia falar de mediação, eu logo penso a mediação como qualidade, né? E acho, doutora Célia, que a senhora foi até, como é que eu vou dizer, otimista quando dizer que a mediação no nosso país é tímida. Na verdade, a mediação do nosso país é praticamente inexistente, né? E aí, eu vou me permitir aqui fazer uma crítica tanto à resolução 174 do CSJT. Por quê? Como disse a doutora Célia, a mediação, não só a mediação como a conciliação, elas deveriam existir em todos os níveis. E a resolução 174 do CSJT, acompanhada por não vou dizer de todos os tribunais, vou dizer da 2ª região, que é o que eu conheço melhor, ele acabou matando a mediação. E a conciliação também. Por quê? Porque estabeleceu-se como mediação e como conciliação
o âmbito específico do Poder Judiciário. Bom, e eu até gostaria de ler, porque ele fala o seguinte, primeiro, a mediação ela tem que ser feita por um conciliador por um conciliador servidor ou magistrado. E esse servidor tem que estar sendo assistido por ou orientado, ou fiscalizado, ou tutoriado por um magistrado. E aí ele traz conflito, âmbito só judicial. 2, vincula-se o conceito a conflito e disputa. Conflito, estou lendo o que está escrito, parte da lide que não envolve direitos e recursos que podem ser deferidos ou negados em juízo. Disputa, soma da questão jurídica do conflito, assim considerada a partir da judicialização da lide. Ou seja, o que eu tenho aqui de preventivo? Nada. Agora vamos para a resolução 125 do CNJ, que é de 2020, e ele revisou umas outras resoluções. Não vou ler a resolução inteira, quero apontar alguns pontos dessa resolução de que por que o CNJ resolveu estabelecer conciliação e mediação no âmbito do Poder Judiciário. Primeiro, controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. É óbvio que é a análise econômica do processo. Todo processo e o Poder Judiciário gera um custo. Quanto é o custo que eu tenho disso ser judicializado? Então, para que eu crio um sistema de conciliação e de mediação? Justamente para poder reduzir custo. Primeiro, aspecto econômico. Segundo, para poder pacificar conflito, ou seja, para poder ter uma sociedade mais equilibrada, né? E agora, na pandemia, eu estava observando que parece que os ânimos estão absolutamente exaltados, né? Eu acho que todo mundo está cansado de ficar em casa, ninguém aguenta mais a insegurança das ordens dos governos, o federal fala uma coisa, o estadual fala outra coisa, o municipal fala outra coisa. Eu acho que eles deviam se reunir numa sala, se matarem entre eles e tomar uma decisão só e falarem para a sociedade brasileira. As medidas vão ser estas de norte a sul, considerando as peculiaridades das regiões, no norte isso, no sul isso, no centro. Porque o grande problema que nós temos é uma insegurança jurídica que está representando uma enfermidade para todo mundo. Então, além dos aspectos psicológicos, financeiros, sociais e jurídicos, nós ainda temos que conviver com as inseguranças de toda a ordem. Então, isso acaba fazendo com que aumente o número de conflitos. É óbvio. O ano passado reduziu o número de conflitos? É claro que reduziu o número de conflitos, porque primeiro que a gente estava se acostumando como usar tudo que foi colocado à nossa disposição. E se a gente for pensar bem, todos os recursos tecnológicos foram desenvolvidos praticamente a partir de maio. Então, quer dizer, de março a maio, a gente ficou simplesmente preocupados e perdidos em discutir o que estava acontecendo. Acordava com uma legislação e ia dormir com outra, e no meio da madrugada saía outra. Bom, então isso foi um problema, vamos dizer assim, de acomodação. Aí começam as fases novas, né? A Lorena já falou que de tarde vai ter um painel aí a respeito de processo de digitalização. Enfim, genial, essa foi uma ideia ótima, não só adotada pelo Brasil, mas por outros países, e o que me alegra saber é que nós estamos anos-luz à frente de muitos países com processo eletrônico, apesar de todos os problemas que a gente tem, e eu diria que o nosso problema maior chama-se empresas de tecnologia e não necessariamente as plataformas ou o sistema que foi desenvolvido. O que a gente tem é um problema de bandas que são banda larga, banda média, seja lá o nome que se dê, ou seja, como a gente consegue ter acesso a essa tecnologia. Então, isso é um problema econômico e, obviamente, que esse ano eu quero estar errada, mas eu acho que o número vai aumentar, porque, claro, as pessoas já estão familiarizadas e já sabem que podem recorrer, como recorrer dos seus direitos e já sabem que funciona a plataforma para solução de conflitos. Outro ponto que a resolução 125 ela garante é a questão do acesso à justiça. Realmente, o acesso à justiça todas as dimensões de Capelletti, mais as que ele não imaginava que iam existir. É obviamente que a mediação e a conciliação, principalmente extrajudicial, e aí a doutora Célia falou muito bem do direito americano, claro,
Lá, por que quase não tem número de ações? Porque eles têm um sistema efetivo de mediação e conciliação antes. Existe uma segurança do que vai acontecer. Terceiro ponto, a questão da responsabilidade social, que o CNJ fala que o CNJ tem e que o próprio judiciário tem que ter. E olha que interessante, reconhece o número do crescimento de conflitos e a necessidade de abrir a via extrajudicial. Está escrito no considerando da 125. Especialmente na forma consensual. Outro ponto, conciliação e mediação são instrumentos de pacificação social. Outro ponto, o artigo 7º determina a criação de núcleos permanentes de métodos consensuais coordenados por magistrados aposentados ou ativos, atuantes na área. Já estou num âmbito mais judicial do que extrajudicial. Viabiliza a cooperação. O CNJ soltou ano passado um amplo protocolo de cooperação, não só nacional, mas internacional, com entidades públicas e privadas. Acordos entre entidades públicas e privadas que devem ser privilegiados justamente para que essas câmaras, ou câmara, núcleo, instituto, deem o nome que queiram dar, mas que possam ter por objetivo conciliação e mediação, e principalmente um sistema que funciona muito bem em vários países, e principalmente com empresas grandes, que é o sistema da resolução de conflitos prévios pela própria empresa. A gente não tem isso no país. Se eu tenho um problema com uma empresa de telefonia, eu tenho que primeiro ficar 3 horas no telefone para tentar resolver, mais 6 meses com alguma outra situação, e não consigo resolver. E aí eu tenho que ir para o juizado, ou tenho que ir para uma via judicial, e não extrajudicial, sendo que o Luciano Tim, quando teve à frente do Conselho do Consumidor, a Secretaria de Defesa do Consumidor, foi um dos grandes idealizadores do sistema em que abria a possibilidade da reclamação direta do consumidor, permitindo aí uma forma de conciliação extrajudicial ou de mediação extrajudicial, mas isso deveria ser estendido a todas as áreas, né? Então, se a gente comparar a resolução 174 do CSJT com a resolução 125, ela foi, não sei se tímida, mas não foi o adequado. Ela não cumpre os objetivos da 125, apesar da abertura da 174, ela falar que ela está sendo feita de acordo com a 125. E aí vem uma observação que eu queria fazer na palestra, na apresentação da doutora Célia, que é uma coisa que eu sempre pensei. Me corrige, doutora Sara, quanto tempo eu tenho, porque eu odeio extrapolar tempo, porque eu sei que é muito chato a gente ficar aqui falando, e todo mundo esperando. Doutora Yara, por favor, quanto tempo eu tenho? Doutora Tereza, a senhora já está no seu tempo adicional de 5 minutos. Oh, meu Deus, então já estou terminando. Mas a questão da síndrome, da questão da síndrome dos classistas, né? Eu não sei se é o problema do classista ou o problema da CCP, né? Talvez a doutora Carolina vá poder tratar melhor desse assunto. Mas, na verdade, eu acho que nós temos um grande problema com relação a isso, que é a questão que nem é da CCP, nem é do classista. É a questão que existiu também na Justiça Comum e que na Justiça do Trabalho ainda persiste, que é a questão da perda de jurisdição. Os juízes têm receio de perder jurisdição. E falar em árbitros ou mediadores como juízes de fato ou como, como juízes de fato é uma coisa que ainda não foi muito bem digerida. Então, existe um protecionismo exacerbado do Poder Judiciário de querer resolver todas as formas de conflitos de interesse, o que não é verdade. E aí, doutora Sara, eu vou cair naquela pergunta que a senhora faz no começo, que eu não vou conseguir responder, mas eu tenho alguma sugestão. O que é um direito indisponível? Um direito indisponível seriam aqueles direitos que, por negação, né, que eu não posso dispor, mas
Por que eu não posso dispor desse direito, entre aspas, numa conciliação ou numa mediação que eu faço com a doutora Célia, de forma extrajudicial, e chega no judiciário, eu posso dispor disso, né? Então, me parece, no mínimo, uma situação hipócrita, para não dizer uma situação contraditória, né? O fato de eu estar perante o juiz não vai fazer com que o meu direito deixe de ser indisponível. Claro, eu não posso abrir mão do meu direito às férias, mas eu posso transacionar os valores com relação a esse direito, que esse é um entendimento clássico que era aplicado para a questão dos alimentos. E eu acho que a gente não pode fugir muito daí. Quando eu faço um acordo, ou quando eu faço qualquer transação com relação às férias, a 13º, aviso prévio, qualquer outro direito, que são catalogados na Constituição como direitos indisponíveis, eu estou dispondo não do direito em si, mas sim de valores com relação a ele, porque eu não posso renunciar a esses direitos, não é verdade? E aí, eu queria tocar num outro ponto, eu prometo que eu não vou passar muito, que vai incomodar, mas que interessa a todo advogado, e que é uma outra situação que me parece muito complicada, e que todo advogado, se não passou, vai passar ou está passando por isso, que é a questão da homologação dos acordos por petição. Se eu tenho um advogado e passei uma procuração para um advogado, eu concedo a esse advogado o poder de falar em meu nome e transacionar em meu nome. Aí o meu advogado faz um acordo com a parte contrária. E aí ele leva essa petição, eu já estou no âmbito judicializado, ele leva essa petição para o juízo do trabalho homologar, porque ele precisa da homologação. E o que o juízo do trabalho faz? Duas situações, e isso se passa dentro dos sejusques também. Ou o juiz não homologa porque não concorda, ou o juiz não homologa porque o reclamante não está ali dizendo que quer fazer o acordo. E aí a gente volta na questão do protecionismo infundado. Se ele tem advogado, se ele está representado, o juiz não tem que interferir, me parece que ofenderia, inclusive, o direito do advogado em transacionar em nome do seu cliente. Ou seja, não é ele que está transacionando em nome dele, é o cliente que está transacionando. E o cliente deu esse poder para o advogado fazer. Não é? Então, essas situações elas têm que ser corrigidas. Assim como a situação de não se aceitar câmaras extrajudiciais, núcleos extrajudiciais da Justiça do Trabalho, tem que ser repensado. Nós não vamos alcançar acesso à justiça, justiça plena, com essas desconfianças que são lançadas em cima de cada profissional. Né? Então, esses acordos que são fechados, esses acordos que são entabulados, me parece que o juiz ele só pode se recusar à homologação em caso de desconfiança de fraude ou de algum vício no negócio jurídico, seja no negócio, vício social ou vício de vontade. Ele não pode se recusar, e me parece que essa recusa faz com que a advocacia perca força. E aí me parece que tem que ter uma ação concertada da advocacia para poder tentar alterar essa mudança de hábito na Justiça do Trabalho. Assim como deveria ter uma outra ação concertada para poder ajudar com que os núcleos extrajudiciais e a mediação, que a doutora Célia falou tão bem, seja uma realidade e não só uma utopia dentro do nosso direito do trabalho como um todo. Me desculpa pelo excesso do prazo e me coloco aqui à disposição, agradecendo mais uma vez e parabenizando mais uma vez pelo evento. Obrigada. Doutora Tereza, quem agradece somos nós. Uma exposição muito esclarecedora, de certa maneira muito confortante do ponto de vista da advocacia, nos traz muito conforto ouvir estas palavras, então quem agradece somos nós. Antes de eu passar a palavra, eu vou deixar as perguntas, doutora Tereza, para o final do painel, porque aí as falas podem ser com um tempo um pouquinho mais alargado, especialmente falas que constroem tanto. Antes de eu passar a palavra para a doutora Carolina, eu gostaria de fazer um esclarecimento, que a doutora Carolina entrou só um pouquinho, mas na verdade ela entrou no prazo certo. Nós é que antecipamos um pouquinho o painel. Então, a doutora Carolina, se ela entrou e não entendeu muito bem o que estava acontecendo, é porque nós antecipamos um pouquinho. A senhora desculpe, então, doutora Carolina. Mas, olha,
já fiz a apresentação do seu currículo, nós a elogiamos muito, fique tranquilo em relação a isto, e agora sim, eu passo a palavra para a senhora fazer o seu painel. Bom dia a todas e todos que nos assistem. Eu não aceito as desculpas, mas elas não são necessárias. Eu gostaria de iniciar cumprimentando as minhas colegas de painel, doutora Célia, doutora Tereza, a presidente de mesa, doutora Yara, e as coordenadoras, doutora Lorena, a quem eu agradeço o convite, doutora Sara, e queria externar, assim, o meu agradecimento pelo convite para participar desse evento, que, não obstante o alto nível das discussões que serão formuladas aqui ao longo do dia, por sua conotação, ele já merece os nossos cumprimentos mais elogiosos, porque é muito gratificante ocupar esse espaço enquanto mulher, ao lado de mulheres que se destacam nas suas respectivas carreiras da advocacia, da magistratura e do Ministério Público do Trabalho, privilégio que a gente sabe que não é de todas as nossas iguais, né? Então, assim, a gente que sabe da dificuldade de conciliar, sabe na pele, com privilégio, as dificuldades de conciliar carreira, vida familiar, sobrecarga de trabalho, por vezes descrédito, desvalorização, nós que somos privilegiadas e detentoras dessas carreiras, a gente tem que ter o nosso espaço de fala em nome daquelas mulheres mais marginalizadas, e é esse o meu compromisso na fala de hoje. Sobre o tema do painel que nos coube, mediação trabalhista, o meu objetivo hoje é divulgar mesmo, porque a gente sabe que às vezes há um certo desconhecimento acerca do papel que o Ministério Público do Trabalho desenvolve até internamente na temática da mediação. É um trabalho que nos orgulha, porque a gente enxerga uma repercussão social bastante importante desse trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem vasta atuação na busca de soluções por autocomposição, né? Seja naquelas mediações cujos pedidos nos são apresentados administrativamente, seja perante o Poder Judiciário, naquelas proposições pré-processuais ou nas nossas habituais participações em questões subjúdices já, né? No dia a dia da interação do Ministério Público do Trabalho com a sociedade, a utilização da mediação ela tem contribuído para se evitar um processo de judicialização excessiva, levando o nosso principal objetivo àquele recorte que a doutora Célia trouxe, né? Que é levar os interessados a uma pacificação, a um fortalecimento das suas relações, a um enaltecimento da cultura da paz, muito mais do que o acordo. E aqui eu já vou fazer um recorte para poder esclarecer que o Ministério Público está aberto para a sociedade para receber aqueles pedidos de mediação que não envolvam propriamente ilicitudes que, de plano, a gente já teria que atuar na nossa atividade finalística. Então, assim, pedidos de mediação que envolvam denúncias de irregularidades que demandam uma atuação repressiva do MPT, elas não vão contar com um olhar condescendente da nossa atuação para passar a mediar. Então, assim, não seria possível se imaginar, por exemplo, mediação em hipótese de grave exploração de trabalho infantil, de trabalho escravo, de um risco grave iminente de saúde e segurança, ou até mesmo, como mencionou a doutora Tereza, naquelas fraudes graves das CCPs, né? Então, assim, eu achei interessante o recorte da doutora Célia sobre o caso Elza, sobre assédio moral, que ela mencionou na fala dela, porque você vê bem nitidamente a relevância de que todas as instâncias legitimadas atuem. Nesse caso específico, o MPT não figuraria como um mediador, né? Isso caberia à instância própria de realizar mediação nesse dissídio individual. Nesse caso, o MPT deve atuar como repressor para que outras ELSAs não se façam merecedoras desse pedido de desculpa de um caso absurdo como o que foi relatado. O que a gente percebe é que a provocação do MPT para a mediação ela é uma demanda crescente, apesar de toda essa timidez contextual com que o tema é tratado na seara trabalhista.
Atualmente, no contexto da pandemia, o MPT recebeu algo em torno de 2.100 pedidos autônomos de mediação em todo o país. É um número tímido? É um número tímido. Mas se a gente pensar na perspectiva do mesmo período do ano anterior, houve um incremento de 30% a 40% dos pedidos que a gente recebia. Isso sem contar o desenvolvimento das técnicas autocompositivas pelos procuradores do trabalho no âmbito dos expedientes promocionais ou dos inquéritos civis que a gente conduz. Mulheres, foram horas, dias, noites, fazendo mediações telepresenciais ao longo dessa pandemia. E até a presente data, a gente tem desenvolvido mediações com setores econômicos, com o objetivo de tentar construir soluções alternativas para mitigar os impactos da crise, né? Os principais temas que a gente abordou nessas mediações ao longo da pandemia foram condições de saúde e segurança para os trabalhadores nas empresas e soluções alternativas para manutenção de renda, manutenção de emprego, naquele contexto de empresas que sofreram bastante os impactos da crise, né? Ao lado dessas temáticas, muito presentes nas mediações na pandemia, a gente pode mencionar outras áreas que o MPT tem tido sucesso nas mediações que realiza. Por exemplo, atrasos salariais de terceirizadas e a relação dessas com os entes públicos tomadores desses serviços, eleições sindicais muito complicadas, movimentos grevistas com pautas gerais e dispensas coletivas de grande repercussão, o que vem sendo assunto comum no nosso dia a dia aqui na pandemia, né? Ao longo dos anos, especialmente após a sua feição constitucional de 88, o Ministério Público, e aí eu falo do Ministério Público brasileiro, ele veio assumindo uma demanda crescente nesse papel de mediador, né? O papel constitucional do Ministério Público, como função essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e aí eu já faço o recorte para dizer que eu vou tentar, sob a ótica do MPT, responder o questionamento inicial da Sara. Todo esse papel constitucional do MPT, ele traz intrinsecamente a legitimidade para que o Ministério Público se utilize de todos os instrumentos jurídicos existentes para o alcance da sua missão constitucional. E, obviamente, que a mediação é nitidamente um desses instrumentos. E aqui é utilizado naquela concepção mais ampla do acesso à justiça, né? Fazendo o gancho da fala da doutora Tereza, que acesso à justiça, nós temos que ampliar o estímulo e as nossas reflexões e os nossos atos e atuações das instituições para que acesso à justiça seja um conceito, na prática, muito mais amplo do que acesso exclusivo ao Poder Judiciário, né? Nós temos que oferecer à sociedade esses mecanismos autocompositivos, porque é pauta comum de que o excesso de judicialização não traz o resultado que o princípio da eficiência prescreve, né? E nesse sentido, de conferir destaque e impulsionar a atividade mediadora pelo Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele também editou uma resolução, é uma resolução de 2014, resolução 118 do CNMP, que institui a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Então, desde 2014, nós temos regulamentação pelo CNMP da atividade desenvolvida pelo Ministério Público. Ela estimula a solução pacífica dos conflitos, prevenindo as demandas judiciais e, destaque-se, ela traz a autorização e o estímulo para que técnicas de mediação sejam utilizadas pelo Ministério Público, mesmo naqueles casos já judicializados. Então, ela traz essa previsão de que o Ministério Público esteja sempre à disposição da sociedade para mediar, mesmo naqueles casos que já haja processo em curso. Na linha da argumentação do CNMP, o Ministério Público do Trabalho também promoveu regulamentação interna da sua atuação institucional para mediações na seara trabalhista. E aí nós temos a regulamentação da nossa atuação mediadora pela Resolução
157 de 2018, que é do nosso Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Então, as doutoras previamente mencionaram resoluções do CNJ e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Traçando um paralelismo, o Ministério Público possui resolução no CNMP e o Ministério Público do Trabalho possui a resolução do Conselho Superior do MPT. Essa resolução, ela instituiu os nossos NUPIAs, que são os nossos núcleos permanentes de incentivo à autocomposição. Eles têm, esses núcleos, eles são implementados em todas as regionais e também na Procuradoria-Geral do Trabalho, e quem desenvolve a atuação é o membro. No nosso caso, o membro do Ministério Público, procurador do trabalho, ou regional, ou subprocurador, ele vai desenvolver atividade de mediação junto aos NUPIAs e em cada localidade em que o núcleo foi instituído. É importante destacar que esse processo de regulamentação da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no MPT, ele foi um processo de construção democrática, porque houve consulta pública em que os operadores do direito do trabalho em geral puderam opinar sobre e dar sugestões sobre as melhores estratégias de composição do anteprojeto da resolução, que também contou com a realização de várias audiências públicas. Essa resolução, que foi fruto desse trabalho de construção democrática, ela tem um pilar, um primado muito relevante e que a gente está dando consecução, que é a capacitação dos membros. Os membros do Ministério Público do Trabalho estão sendo capacitados para desenvolver as suas atividades junto aos NUPIAs, que são os núcleos responsáveis pelas mediações. Hoje, um requerimento de mediação ao Ministério Público do Trabalho, ele é formulado eletronicamente, numa aba Serviços em nossa página geral da internet. É um processo de preenchimento e requerimento bastante intuitivo, e esse formulário é encaminhado para desenvolvimento da mediação pelo membro a quem for distribuído, especialmente os vinculados aos NUPIAs. A gente observa uma busca crescente por essa demanda, numa mesma proporção que a gente também observa o nosso chamado para participar daquelas proposições pré-processuais junto aos TRTs, porque a sociedade tem necessidade da solução célere, né, para esse conflito. Então, um ponto que eu gostaria de destacar e trazer uma reflexão é a respeito da postura dos membros, tanto do Judiciário, tanto do Ministério Público, nessas dinâmicas pré-processuais. Porque, costumeiramente, a gente sabe que o mediador, ele é aquele que aproxima as partes, que não deveria tomar partido e deveria viabilizar a construção da solução pelas partes. Mas será que quando as partes elas buscam o Ministério Público do Trabalho ou os núcleos pré-processuais dos tribunais, elas esperam uma atitude totalmente isenta ou que, além de auxiliar as partes no conflito, os membros também possam influenciar na construção da solução que será dada? As partes buscam essa isenção completa quando elas vão a essas instituições que integram o Estado Democrático de Direito, o MPT, o Judiciário, e apresentam um requerimento de mediação. Será que elas visualizam? Então, da minha prática mediadora, e o que eu tenho visto dos pedidos de mediação no Ministério Público, o que a gente vê na prática é que os requerentes, eles buscam o Ministério Público do Trabalho em razão do prestígio institucional, da autoridade e da competência dos membros que desenvolvem a atividade. E que esses membros, eles não desejam que os membros ocupem uma posição inerte. Ele não atuará meramente como o aproximador, mas sim com uma atuação de forma propositiva, a oferecer ideias, a oferecer construções, para que essa solução ela seja alcançada. Porque é inegável que o MPT cumula as atribuições de mediador, mas também de autor da ação. Então, em muitos casos, o fato de se estar diante de um órgão que também cumula as funções de um eventual autor de ação numa investigação finalística, ela é uma opção do requerente porque decorre da influência que aquilo exerce, ainda que subliminarmente, para aquela composição, para aquele diálogo. Isso é uma circunstância que não pode ser desconsiderada e que, em muitos casos, influencia, sim,
para a solução mais ágil do conflito coletivo posto sob mediação do MPT. E aqui eu digo conflito coletivo porque, em consonância à nossa missão institucional, o Ministério Público do Trabalho realiza mediações de conflitos coletivos trabalhistas, né? Os conflitos individuais, caracterizados pela disponibilidade, refogem a esfera da atribuição do MPT. Assim, tem grande peso para a demanda crescente de pedidos de mediação perante o MPT o seu atual modelo de estruturação institucional para atendimento desses pedidos, né, na forma da resolução de 2018, a atuação qualificada desses membros que vêm sendo paulatinamente capacitados, mas também o fato de se estar perante de um órgão que cumula legitimidade como autor da ação e ainda que a figura do membro mediador não se confunda com a figura do membro processante. E aqui, já encaminhando a minha fala para o fim, eu vou tentar responder o questionamento formulado pela doutora Sara sobre a ótica do MPT, né, a respeito da indisponibilidade dos direitos sob mediação. Isso se refere ao resultado, né, da mediação que a gente pretende alcançar. O procurador do trabalho, ele deve aceitar qualquer solução apresentada pelas partes ou deve orientar a solução para que ela observe rigorosamente os princípios do direito do trabalho, sobretudo o da indisponibilidade. Por óbvio que a mediação feita pelo membro do Ministério Público, ela não vai ser utilizada como via para descumprir o ordenamento jurídico, se a missão institucional do MP é a preservação desse ordenamento jurídico. Se a mediação conduzida perante o MPT chegar a um ponto que acarrete a disponibilidade de direitos que, por força do ordenamento jurídico, são indisponíveis, ela deve ser encerrada. E aqui eu vou me utilizar dos termos da resolução do CNMP que regulamenta a matéria. A mediação que for solucionada em desacordo com o ordenamento jurídico não será referendada pelo Ministério Público. Aqui eu entendo que cabem os mesmos contornos que devem nortear as nossas negociações para a pactuação de um termo de ajustamento de conduta, por exemplo. Transaciona modo, tempo, mecanismos para cumprimento de obrigações, mas dispor sobre direitos indisponíveis de terceiro, no caso, né, os trabalhadores, não é possível, seja pelo princípio da disponibilidade e, no nosso caso, seja pelo princípio da adequação setorial negociada. Porque como o MPT media conflitos coletivos, é natural que uma solução alcançada dessa mediação, ela seja uma norma autônoma jus-coletiva, e, portanto, ela não pode baixar para um patamar inferior àquele já previsto pela norma heterônoma indisponível. Por essa razão que eu ouso entender que, sob a chancela do MPT, não pode haver lesão à indisponibilidade de direitos no curso de uma mediação. Bom, minhas colocações iniciais são essas, eu fico totalmente à disposição para eventuais questionamentos e gostaria de encerrar fazendo um esclarecimento de que o Ministério Público do Trabalho hoje, ele é uma instituição majoritariamente formada por mulheres. A cada concurso de ingresso, esse dado vem se confirmando. Hoje nós temos mais procuradoras do trabalho, procuradoras regionais e subprocuradoras do que os nossos colegas homens, e isso é um motivo de orgulho, integrar uma instituição que as mulheres são fortes e que permitem que a gente desenvolva com uma verdadeira equidade as nossas atribuições. Tá? Fico à disposição e reitero os meus agradecimentos para o convite. Excelente. Excelente, doutora Carolina. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Trouxe informações práticas, trouxe informações necessárias para as pessoas compreenderem a participação do Ministério Público no que diz respeito à mediação. Eu gostaria também de participar, trazendo também uma reflexão que vai no mesmo sentido que a doutora Sara caminhou no começo. Parece que é uma noção pacífica sobre a natureza conciliatória das relações de trabalho,
tanto na judicialização, as partes, elas já comparecem ao judiciário trabalhista com uma predisposição à conciliação. Quando é proposta uma mediação ao Ministério Público do Trabalho, é porque existe o interesse numa solução consensual para a questão. Então, faz parte mesmo da essência, do DNA das relações de trabalho, as soluções autocompositivas, tanto na mediação como na questão da conciliação. Como bem lembrou a doutora Sara, faz tanto parte do judiciário e das relações de trabalho que a conciliação obrigatoriamente tem que ser tentada no decorrer do processo, pelo menos 2 vezes, né? Então, também é inegável a sobrecarga de processos no judiciário, a necessidade, então, de uma solução alternativa para que os conflitos sejam resolvidos. E acho que todos caminhamos na busca de novas soluções. A mediação extraprocessual, a conciliação, que me parece muito mais próxima dos conflitos trabalhistas, especialmente os conflitos individuais trabalhistas. Então, me parece que a gente vive um paradoxo, a necessidade de meios alternativos de solução e a indisponibilidade dos direitos trabalhistas individuais e direitos coletivos. E acho que a maior dificuldade vai ser solucionar esse paradoxo para que ele consiga produzir resultado. É necessário que haja resultado que traga segurança para as partes envolvidas que procuram uma solução alternativa e resultado para que o ordenamento jurídico não seja ferido, seja resguardado, acompanhando a vontade das partes. Eu acho que a gente precisa trabalhar bastante nesse sentido e nessa reflexão. Bom, estou muito feliz com o que está acontecendo aqui e tem perguntas. Doutora Lorena quer fazer pergunta. Pode fazer. Inicialmente, eu vou agradecer essas 3 mulheres maravilhosas que aceitaram o nosso convite e a doutora Yara também, que mediou maravilhosamente o painel e está mediando, né? Eu tenho uma dúvida técnica, tanto da mediação quanto da conciliação. Se nós temos partes que resistem quanto a um ponto, um bem jurídico, vamos colocar dessa forma, e a gente vai caminhando tanto na mediação quanto na conciliação. Existe um princípio ou não de transparência, de lealdade processual, ou até nessa seara extraprocessual ou procedimental dentro da mediação, que impeça uma das partes que vem fazendo uma proposta de se nada, absolutamente nada mudou entre uma reunião e outra, ela aumentar a sua proposta ou reduzir de modo a impedir que ambas as partes cheguem a um denominador comum, porque isso acontece bastante. Às vezes, uma parte oferece um valor, até em audiência, a audiência vai ser suspensa para que a outra possa conversar, e na próxima, não só ela quer aquele valor que foi colocado, mas ela quer um plus, e vice-versa. Às vezes, é a outra parte que oferece algo, não mudou nada no processo, a gente só suspendeu para que a outra parte pudesse ter uma consciência maior quanto ao aceite. E ela vai lá no próximo ato de audiência e retira. Será que isso é faltar com a lealdade, com a boa-fé, com o princípio de transparência? Como que isso é visto pelas doutoras, tanto na conciliação quanto na mediação? E eu vou só fazer um registro, que eu fiquei muito feliz aqui, porque as 3, além de ser grandes juristas, são amigas pessoais, mas eu quero registrar o orgulho que eu tenho também de ter formado com a doutora Carolina. Nós somos contemporâneas de faculdade lá no Espírito Santo, nos formamos no mesmo ano e atuamos no estado de São Paulo, cada uma dentro da sua profissão. Então, um beijo enorme para vocês, espero que esteja tudo bem. Com a palavra, doutora Yara. Bom, na verdade, eu vou repassar a palavra para quem deve responder a pergunta formulada. Como a pergunta foi dirigida para as 3 que participaram do painel, sintam-se à vontade para responder.
talvez respeitando a ordem de apresentação. A doutora Célia pode dar o posicionamento dela, depois a doutora Tereza e depois a doutora Carolina. Bom, pensando um pouco nessa pergunta da Lorena, pela perspectiva da mediação e da conciliação, né? A mediação, ela busca tentar entender os interesses dessas pessoas, das pessoas envolvidas numa mediação. O que acaba acontecendo, né? Se ela, num dado momento, veio com uma proposta e logo em seguida ela refuga dessa proposta, é sinal que na sessão anterior não foi trabalhado adequadamente o entendimento dos interesses. E o fato, a mediação também trabalha uma outra perspectiva, que são os brainstormings, são as tempestades de ideia. Então, não é porque na sessão anterior eu tenha levantado possibilidades, ou as partes tenham levantado possibilidades que são compromissos. Então, acho que não há uma questão de lealdade, mas de compreensão, uma questão técnica do aprofundamento para entender em que medida, de fato, eu atingi o interesse da parte. De fato, ela pronunciou livremente, de fato, ela se expressou de uma maneira a trazer quais são esses interesses. De regra, na conciliação, você fica muito pautado por propostas, né? Bem modelo Harvard de negociação, né? Bem proposta, posição, interesse, bem assim. Se você... Um aspecto técnico que eu acho um equívoco é você reduzir a termo o que as pessoas propuseram, porque pode causar um problema para o magistrado que vai julgar, porque digamos que ele vai julgar de uma maneira inferior ao que trouxe na proposta. Ele fica como assim, né? Fica estranho, né? E vamos pensar também aquelas pessoas que talvez tenham oportunidade, não é um termo final, elas têm oportunidade de se colocar, né? Então, assim, de regra, as conciliações costumam se fechar muito em uma, duas sessões, e muito, normalmente é uma sessão só. Então, elas têm essa possibilidade de você ir trabalhando a aproximação, entender as diferenças e caminhando. Agora, na mediação, eu posso dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que não é uma questão ética, e tratando na conciliação com as partes, com a voz das partes, também acredito que não. Agora, se você tem advogados trazendo propostas, e que depois, não, por questão de pressão, né, dá uma refugada, aí precisa entender o caso a caso o que está acontecendo, né? Se de fato existe uma má-fé, se de fato mudou a perspectiva do que estava acontecendo. Essa semana mesmo eu estou fazendo uma mediação no TRF que envolve indígenas e que num dado momento não dava para seguir por uma linha. Aí os indígenas entenderam como má-fé da outra parte. A grande questão é que estava em jogo ainda toda a construção. Então o que nós tivemos que parar, explicar para os indígenas o que era mediação, explicar para os advogados envolvidos o que era mediação, que tudo que foi levado ali não era um compromisso, a gente estava levantando possibilidades que fossem viáveis no sentido de caminhar. E ao explicitar isso, ao explicar isso, as pessoas compreenderam. E já possivelmente nós vamos ter um êxito neste pedacinho de uma grande mediação. Eu quero repetir para vocês o seguinte, o fato de eu fazer acordo não quer dizer que eu estou fazendo a gestão do conflito, eu estou fazendo um pedacinho da história. E se eu quiser mudar condutas, o trabalho é muito mais profundo, muito mais amplo, né? Então, acho que é isso. Eu não sei se eu consegui responder, Lorena. Bom, vamos ver agora a visão da doutora Tereza sobre a pergunta. Bom, na verdade, eu estou de acordo com tudo que a doutora Célia falou, mas eu queria colocar dois problemas práticos, né? E assim também a gente não vou repetir o que ela falou muito melhor que qualquer pessoa a respeito do tema, né? Uma especialista na matéria. Mas tem duas questões que eu acho muito interessantes e que estão ligadas a essa questão que até a doutora Célia falou na exposição dela, e que daí eu também cortei para não passar mais do tempo que eu já tinha comido, que é a questão da alçada e agora do ato atentatório. Que são duas questões que a gente percebe no dia a dia e que também eu acho que interessa muito aí para o pessoal que está nos assistindo. O que houve, na verdade, foi que me parece, uma precarização da atividade da advocacia. Não só do advogado, o autônomo, que fica subordinado à vontade do cliente, seja ele trabalhador ou empregador, porque a gente assiste isso nos dois polos,
mas também e principalmente do advogado que faz parte de um escritório de advocacia e que, apesar de ser um autônomo, está sujeito à organização do escritório, né? Então, o que acontece? Retirou-se a autonomia do advogado, é o que me parece, né? Então, por isso é muito comum a gente ouvir. Antes, no começo, eu ficava assim, me suava, que aquilo batia no ouvido e doía. Agora eu já abstraí, porque eu compreendi que isso faz parte de um problema que é muito mais profundo. Então, quando o advogado fala não tenho alçada, ele realmente não tem alçada, porque ele está sujeito a uma organização que diz para ele, o seu limite é esse, você está lá para fazer isso. Somos soldados universais, ponto. E é assim que as faculdades têm nos formado, que os cursos têm nos formado e que toda a nossa vida tem sido pautada nisso. E acho que a gente precisa refletir, principalmente nesse momento que está todo mundo em casa. E ontem foi muito interessante que eu estava conversando com a minha filha, ela falou assim, eu não estou de acordo com o método da escola. Eu tenho que saber o que a escola quer que eu saiba e não o que eu tenho capacidade e habilidade para aprender. Eu acho que eu resumi tudo aí, e é isso. E é isso, e são esses os tipos de profissionais que chegam na mesa e falam não tenho alçada. E aí começa o conflito entre o juiz e o advogado. E quer saber? O juiz também não tem alçada, porque ele está sujeito ao que o tribunal estabelece que ele tem que fazer como meta a ser atingida. E as normas todas que a corregedoria impõe. Eu me lembro que eu tomei posse em 95. E quando eu tomei posse em 95, e aí os juízes novos podem dizer isso melhor que eu, não existia um controle absoluto sobre a quantidade que eu julgava, mas sim sobre a qualidade do que eu julgava. Hoje em dia, você é obrigado, não é verdade, Lorena, a estabelecer quantas horas você faz, quer dizer, além dos processos, eu tenho que saber quantas horas eu estou fazendo de curso continuado, quantos processos, enfim, nossa vida virou número. É a justiça em números, é pegar os relatórios do CNJ, é aquilo, e ainda estamos sujeitos ao e-gestão. Então, está tudo explicado. Então, nem o advogado tem, nem o juiz tem. E me alegra muito que a doutora Carolina falou que a MP consegue ter algum tipo de uma atuação um pouco mais livre que a gente tenha. Então, nós estamos realmente presos a esse sistema. Prometo que termino, doutora Yara, e agora eu quero chegar na situação do preposto. Quem estragou o preposto foi a súmula do TST, que eu não me lembro o número, que falou que o preposto tinha que ter carteira assinada. E até hoje tem advogado que acha que quando vai ouvir o preposto, ele é uma testemunha. E trata o preposto como testemunha, porque aquela súmula estragou com a CLT, porque a CLT falava assim, o preposto é a empresa. Claro, a pessoa jurídica não pode estar ali, então ele tem que nomear alguém que os seus estatutos digam que seja a empresa, para fisicamente estar numa sessão. E aí o TST vem e fala assim, não, eu, TST, vou acabar com a indústria de preposto. Desculpa, tem fiscal para isso. Eu sempre fui muito crítica dessa súmula. O preposto não tem que ser um empregado, porque para mim, quando ele está lá na sala, tudo que ele falar vai vincular a empresa, para o bem e para o mal. Só que o que acontece? A partir do momento que eu estabeleço que o preposto tem que ser um empregado registrado, desculpa, nós somos da área trabalhista. O que é a subordinação? Então, tudo isso para chegar à conclusão que eu acho que não tem ato atentatório, eu acho que não tem má fé, e eu acho que o que a gente vive é uma inversão de valores. E saber compreender isso, me parece que está dentro do que a doutora Célia falou. Quais são os interesses, o que antecede e como eu vou tratar da questão daqui para frente. Então, a partir do momento que eu consigo entender isso, eu vou ter menos conflito na audiência e vou falar em menos punição, porque, na verdade, está todo mundo subordinado a alguma situação. E, realmente, a nossa sociedade está virando uma sociedade de soldados universais. A gente faz o que o sistema quer que nós façamos. Nós não estamos sendo educados para pensar. E é por isso que eu acho que a gente tem que mudar. E, se Deus quiser, essa geração nova vai conseguir mudar isso.
Se Deus quiser, doutora Tereza, contamos com isso. Doutora Carolina, gostaria que a senhora também trouxesse o ponto de vista do entendimento do Ministério Público do Trabalho em relação a essas retiradas de proposta, redução de proposta anteriormente firmada. Eu concordo totalmente com as falas que me precederam, também tenho muita esperança nas novas gerações, né? Só as novas gerações mesmo, mas o Ministério Público do Trabalho, doutora Tereza, eu ainda acho que a gente tem um limite um pouco mais livre para a construção de soluções alternativas. E isso é muito nítido quando a gente media administrativamente, quando a gente participa de mediações pré-processuais perante os tribunais. É um limite tênue, mas ele ainda existe. É verdade, essa percepção é real. Como a gente tem a temática da fraude muito arraigada na nossa atuação, né? Eu hoje estou vice-coordenadora de fraudes, eu acho que as tentativas de descumprimento ético, manipulação e utilização do Ministério Público pela mediação, elas existem. Por vezes, até um comentário comum, corrente entre nós, as mediações propostas, nós somos feitos de massa de manobra. A gente percebe que, de repente, a parte quer ganhar um tempo para obter um outro resultado, e, na medida do possível, nessa figuração de que também somos autores da ação, a gente ou atua, ou essa condição inibe um pouco essa prática. Mas eu também acho que muito vai ao encontro do que a doutora Célia disse, mencionando o caso dos indígenas. O diálogo, a comunicação, o se fazer entender para algumas categorias de trabalhadores, isso é muito importante. Por isso que a capacitação do mediador, ela é imprescindível. Eu me recordo um episódio de mediar um conflito entre uma determinada usina em determinado estado do Sudeste, com trabalhadores trazidos do Nordeste, que contabilizavam mais de 3 dígitos, e eles todos com seu facão de corte, né, aquela tensão sobre o peso da cana, e se você não dialoga claramente e esclarece o objeto daquela mediação e o que está posto em mesa, a gente vai ter um problema muito maior do que a falta de ética. Então, assim, o poder ainda está na mão da classe trabalhadora. Ainda está, são os trabalhadores que, o dia que se apropriarem da consciência de classe deles, vão ditar essa manipulação com falta de ética ou não, que a gente trabalha tanto na retórica, né? Seriam essas minhas colocações. Obrigada às 3 que fizeram as suas manifestações. Doutora Sara, fique à vontade para fazer a sua consideração. Obrigada, Yara. Eu só queria fazer um registro, não posso deixar de fazer, no sentido de que em 2019, em outubro de 2019, o nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui da 2ª Região, também uma atuação do tribunal com a Comissão do Combate ao Trabalho Infantil, teve uma iniciativa assim, inovadora, assim, da maior importância, que contou com a nossa colega, a doutora Célia Zapparoli, que foi brilhante, e nessa iniciativa nós levamos ao auditório do nosso fórum, né, Rui Barbosa, quase uma centena, né, de crianças e adolescentes da nossa Unibes. A idade era de 12 a 15 anos, se eu não me lembro. Depois temos registros, eu vou tentar localizar o vídeo. E numa iniciativa, né, doutora Lorena, que mais uma vez também estava na coordenação desse evento, nós fizemos, ao final do evento, uma mesa redonda, uma mesa de mediação, em que os protagonistas, os personagens, foram as próprias crianças, os próprios adolescentes. E aquilo foi, assim, primeiro de um aprendizado, para mim, enorme, e eles se saíram, de fato, assim, muitíssimo bem. Uns fizeram o papel de advogado do reclamante, da reclamada, de preposto, de trabalhador, e isso eu acho muito importante. E acho importante porque eu mesma falo por mim, a questão da conciliação, ela não vem arraigada, né? Eu, nos meus primeiros anos de profissão,
eu não gostava de fazer acordo, não. Eu queria ganhar todos os processos. Eu era muito brava e muito taxativa e tal, e isso demorou, né, vou dizer, mais do que uma década, né? E daí, obviamente, o meu colega, Oscar Azevedo, ele muito me ensinou a abrir um pouco mão, né? A ser mais flexível, a ouvir, né? Não adiantava querer ganhar tudo, né, doutor Oscar, que é hoje presidente da federação. Mas isso foi um aprendizado muito longo, de muitos anos, né? Mesmo no que diante aqui do judiciário, porque havia também um âmbito de sentimento, e havia também, e fora do judiciário, então, nem me desse essa possibilidade, porque eu poderia me ofender, né? Então, quando a doutora Célia, a doutora Lorena e o nosso TRT tiveram essa iniciativa, a gente vê como é importante educar também os nossos crianças, os nossos adolescentes, para entenderem a importância de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro e de justamente trabalhar a negociação, as técnicas de negociação, porque isso é um aprendizado técnico difícil e também de vida. E nesse sentido, eu participei com a doutora Célia Zaparoli, que deu um banho, olha, aquilo foi tão bem organizado, né, doutora Lorena, e eu não podia deixar de fazer esse registro de agradecimento à minha colega, que eu tanto admiro, que é a doutora Célia. E dizer também que o nosso núcleo de conciliação do TRT da 2ª região também foi instituído quando da vice-presidência administrativa da doutora Jucirema. Ele é um núcleo também bastante diferenciado. Todos os desembargadores fizeram cursos extensos no próprio tribunal para poder, então, trabalhar como conciliadores, cursos assim de número de horas, de exigir presença e tal, e aqueles que concluíram o curso, então, ganharam o broche de conciliador, porque a doutora Jucirema bem colocou, tirou-se a toga, tirou-se aquelas roupas que poderiam diferenciar, né, os personagens, e então se criou uma proximidade, e é um núcleo que eu acho que vale, quando passar dessa pandemia, vale todos conhecerem, porque ele é todo diferenciado, até no que diz respeito ao mobiliário e tudo mais, foi muito bem pensado pelo nosso tribunal da 2ª região. Muito bem, doutora Sara. Enquanto a doutora Sara falava, foi impossível não fazer uma leitura da vida de nós mesmas, né? Acho que todas nós começamos as nossas carreiras muito combativas, e depois o tempo vai trazendo uma certa temperança para as nossas condutas. Então, talvez isso seja um sinal de evolução das pessoas, doutora Sara. Gosto de pensar assim. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento, e eu estou muito, é um prazer participar, porque ao mesmo tempo que é um assunto tão importante, foi um assunto que foi trazido com tecnicidade e leveza, e com um aspecto prático, tão importante para quem está ouvindo, tão importante para quem quer entender como é que funciona a mediação, como é que funciona a conciliação. Outro dia um aluno me disse que ele não tinha ideia da possibilidade de mediação nas questões trabalhistas. Isso me traz uma tristeza, porque eu digo, como não? Claro que é possível, e me parece que é uma solução pensada para presente e para futuro, para tentar trazer esse amadurecimento que nós trouxemos para as nossas vidas, para as relações de trabalho. A conversa, a negociação, parece ser, sem dúvida, a melhor forma de resolver qualquer conflito ou de evitar a existência de um conflito futuro. Quero trazer também para o debate a presença dos sindicatos, e que os sindicatos precisam assumir o seu papel
precisam assumir a sua postura e participar efetivamente de negociação para resolver e evitar conflitos. O sindicato precisa se manifestar mais. É isso, então, quero muito agradecer a participação de todas, foi muito agradável. Para ficar ainda melhor, nós vamos sortear algumas obras no final desse painel, que acontece agora, e a doutora Tereza trouxe 2 obras para nós, e eu gostaria que ela falasse um pouquinho dessas. Vou corrigir que, na verdade, são 4 revistas da professora Tereza, que é uma grande colega. Muito obrigada pela disponibilidade, Tereza. Vamos sortear as 4 revistas agora no painel. Então... Olha, só pede para o pessoal não esquecer que eu preciso do endereço para colocar no correio. E aqueles que desejarem podem mandar ou pelo Instagram, tereza.narras, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail. Enfim, tem que chegar o endereço. Então, muito obrigada, gente. Adorei participar desse painel com vocês. Estou sempre à disposição. Muito bem. Como é que funciona, doutora Sara, o sorteio? Você consegue? O Felipe está sorteando com os números aqui do sorteador para quem preencheu o formulário, que estava assistindo. Eu só vou fazer uma lembrança também, se nós tivermos alguns alunos nos assistindo, que é importante assistir não só as audiências trabalhistas, mas também as audiências que são feitas nas câmaras de mediação, de arbitragem, dentro do Ministério Público do Trabalho. É um aprendizado muito grande. A primeira sorteada foi Camila Maria de Araújo Mansur. Mariana Alves Urzedo, Solange Aparecida da Silva e Antônio Cândido Neto. Parabéns aos sorteados. A doutora Tereza pediu, não esqueçam de enviar o endereço para que ela possa fazer as revistas chegarem até vocês. Devo a palavra, doutora Yara. É isso, então. Muito obrigada, doutora Lorena. Bom, então, chegamos ao fim deste painel e teremos mais painéis no período da tarde. Muito obrigada pela participação de todas, foi um prazer.